A paz de Cristo. Vamos lá então, meus irmãos, na aula dos juvenis. Vamos ver aí com este título 144 mil. Quem são os 144 mil? E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Tá? Nós estamos estudando Apocalipse, se aprofundando aí nos eventos que vão acontecer após o arrebatamento da igreja. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os 144 mil. Tem gente que confunde, tem igrejas que confundem e dizem que só serão salvos, no geral, 144 mil pessoas ao todo. Mas nós vamos ver que estes 144 mil, quem eles são e fazem referência ao que e a quem, tá? Bom, o livro do Apocalipse é repleto de simbolismos que nos inspiram a viver uma vida de intimidade, plena comunhão com o nosso Salvador, tá? Então a gente percebe que é preciso uma vida de santidade, a fim de apresentar a ele um coração puro, redimido, né, lavados, remidos no seu sangue, quebrantado, arrependido pelas faltas. A nossa nova vida nos leva a abrir mão do mundo e daquilo que há no mundo, tá? Então, segundo o Apocalipse, será exatamente assim que os 144 mil judeus convertidos a Cristo farão, renunciarão ao mundo, ao pecado e ao anticristo. Então já pegou o spoiler da aula aqui. Quem são os 144 mil? Já posso falar ou falar depois? Já pegou o spoiler? Bom, você é professor, você deve saber. Ou não, porque nós também aprendemos enquanto vamos ensinando, não é verdade? Muito bem. Quem são então aí os 144 mil? Você já ouviu falar dos 144 mil descritos no livro de Apocalipse? Sabe quem são eles e o que representam? Então nós vamos ver aí quem são os 144 mil nesta aula. Nós vamos tratar aí e entender uma das mais complexas revelações e simbologias do livro do Apocalipse. João narra que 4 anjos, em sua visão, que foram impedidos de executar o juízo de Deus sobre a terra, até que os 144 mil judeus sejam marcados ou selados em suas testas. Então, 144 mil são judeus que serão marcados, que serão selados, tá certo? Durante aí a grande tribulação. Durante a grande tribulação, muitas pessoas serão salvas e protegidas por Deus. Durante o período mais sombrio da história humana, eles serão fiéis a Deus e não se curvarão perante o poder do anticristo, tá? Então, é aí que entra os 144 mil. Os 144 mil são os judeus que se converterão a Cristo dentro da grande tribulação. Anotou? Anote aí com calma. Os 144 mil são judeus que se converterão a Cristo dentro da grande tribulação. Naquele período mais complicado da grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio. Tá? Eles serão protegidos, eles serão guardados pelo Senhor. Por que este número aqui ele é importante? Os números constam na Bíblia não por mero acaso, por coincidência. Tá? Há um propósito para tudo na Bíblia, né? Tudo é intencional, tudo é proposital. Os 144 mil escolhidos são judeus, descendentes das 12 tribos de Israel. Então, são 12 tribos, 12 mil judeus de cada tribo. 12 vezes 12, 12 vezes 12 mil, 144 mil. Estes judeus, eles se converterão a Cristo, reconhecendo-o como Messias e Senhor, tá? Ou seja, mesmo neste momento, né, de grande aflição, Deus não rejeitará o seu povo, porque este povo ele escolheu para louvor e glória do seu nome. Então ele protegerá o seu povo através destes 144 mil, tá? Então 144 mil não se refere ao número de salvos dentro da história geral
da igreja, né? Ou seja, desde que o mundo é mundo, somente 144 mil pessoas serão salvas. Não, milhares, bilhões de pessoas serão salvas, mas dos judeus neste momento, ok? Dentro da grande tribulação. Isso não conta o que acontece antes, dentro da história antes. Muitos judeus já se converteram a Cristo, continuaram se convertendo ao longo dos anos antes do arrebatamento, mas dentro da grande tribulação especificamente, Deus vai preservar 12 mil judeus para preservar o seu nome e para mostrar que ele é um Deus que cumpre suas promessas e que ama o seu povo. Por que serão escolhidos e protegidos? A escolha destes judeus revela que o Senhor conhece os que são seus. Vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 19. Você tem dificuldade para pregar para jovens ou para adolescentes? Fala para mim aqui nos comentários. Responde aqui para mim essa pergunta. Você tem dificuldade para pregar para jovens ou para adolescentes? Eu estou fazendo uma pesquisa, responde aqui para mim nos comentários. 2 Timóteo 2 e 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então o Senhor, ele conhece aqueles que são seus, que permanecem fiel, guardando a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Eles serão escolhidos e protegidos, pois viverão em santidade, fidelidade e dedicação genuína a Cristo. Por amor ao Cordeiro manterão a pureza sexual e não se prostituirão. Eles serão considerados como primícias para Deus, comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. A escolha dos 144 mil não será mera coincidência, mas sim porque eles se manterão fiéis, tá bom? Então, não é uma escolha aleatória, não, é 144 mil que permanecerão fiéis durante a grande tribulação, que permanecerão puros durante a grande tribulação, que se apartarão da iniquidade, que não adorarão o anticristo, nem se sujeitarão às suas vontades, tá certo? Então estes serão preservados por Deus. Qual é a origem, né, deste termo ou destes 144 mil? Eles são judeus, como eu disse, das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, 12 tribos vezes 12, nós chegamos aí a 144 mil. Esse número 12, ele permeia a Bíblia como um todo, né? Lá na mesa dos pães havia 12 pães. O sumo sacerdote tinha um peitoral com 12 pedras, não é? Então, enfim, nós temos aí esse número bíblico, não quero falar aqui numerologia, mas nós temos aí esse número bíblico dentro da Bíblia, permeando aí toda a Bíblia. Qual é a missão destes 144 mil? Deus sempre usa situações para nos ensinar lições, a fim de que nos aproximemos dele. Eu sempre costumo dizer que Deus trabalha muito forte com a didática e com a pedagogia. Deus sempre quer nos ensinar alguma coisa. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É interessante como Deus trabalha. Muitas coisas nós preferiríamos evitar, mas Deus não trabalha desta forma na maioria das vezes. Ele permite certas coisas na nossa vida, certas situações, às vezes até que nós mesmos provocamos, mas quando nós nos humilhamos na presença dele, ele usa até mesmo as nossas dores, os nossos fracassos para nos ensinar grandes lições e para nos aperfeiçoar como filhos dele, tá? Então, ele sempre usa as situações para nos ensinar, ainda que seja através das perseguições, aflições e dificuldades. Com o povo de Israel, mesmo na grande tribulação, não será diferente, e os israelitas buscarão ao Senhor. Nesse tempo tão terrível, os 144 mil judeus escolhidos realizarão um grande trabalho para Deus. Serão verdadeiros evangelistas que pregarão o evangelho àqueles que foram deixados para trás, ou seja, que não foram arrebatados com a igreja.
muitas pessoas se converterão. E inúmeros descendentes de judeus reconhecerão a Jesus Cristo como seu Messias e Senhor. Tá? Então, assim, esses 144 mil judeus, eles serão escolhidos para serem multiplicadores da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, dentro da grande tribulação. Assim como Jesus escolheu 12 homens judeus para propagar a sua palavra para o mundo, estes serão escolhidos para proclamar o Evangelho para todo o mundo, e muitas pessoas se converterão dentro da grande tribulação. Então veja, os 144 mil representa o número de judeus salvos durante a grande tribulação, que serão selados durante a grande tribulação e que pregarão o Evangelho durante a grande tribulação. Ou seja, Jesus salvará muitas pessoas, inclusive muitos outros judeus, dentro da grande tribulação. Será uma grande varredura evangelística que vai acontecer no mundo através deste poderoso movimento de evangelismo, tá? Porque através deste movimento muitos rejeitarão o anticristo, a besta e falso profeta, tá bom? Então, fica aí bem explicadinho quem são os 144 mil e a missão dos 144 mil. São 12 mil judeus de cada tribo de Israel, que são 12 tribos, que terá como missão pregar o evangelho dentro da grande tribulação. E através deles, milhares de pessoas se converterão a Cristo. Muito legal isso aqui, muito interessante essa informação. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário. O seu comentário vale ouro. O seu comentário é muito importante para nós. Comente aí a nossa aula e responda para mim aqui nos comentários. Você sente dificuldade em pregar para jovens ou para adolescentes? Quando você é convidado para pregar para adolescentes, você fica assustado? Ou para jovens, você fica com medo? Fala para mim aqui nos comentários. Olha só, finalizando aqui no tópico 3, eles serão selados. Agora a gente vai entender o significado do selo que estes 144 mil vão receber. Diferentemente dos dias de hoje, o selo nos tempos bíblicos era um anel que gravava uma marca em documentos e objetos. Selar era o mesmo que assinar um documento, tá? Alguns filmes antigos mostram isso. Uma carta é escrita, depois ela é dobrada, e para fechar aquela carta, para não ser lida por ninguém, e para deixar claro quem é que está enviando aquela carta, a pessoa com um anel aqui no dedo, que continha geralmente suas iniciais, ou algum símbolo ou letra que indicasse de quem era aquele selo, pegava aquele selo, colocava numa tinta e colava e apertava ali sobre aquele papel, aquela carta, deixando claro quem é que estava selando aquela carta e, portanto, enviando aquela mensagem. Então, selar era o mesmo que assinar um documento. Aliás, um documento sem o selo, né, não valia de nada. O que valia era o selo. O selo autenticava o que estava escrito dentro. Isso aqui é bem legal. O selo é uma marca que indica proteção, integridade, propriedade. Se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, pertence a Ele e está selado com o Espírito Santo. Efésios 1, 13, 14, Efésios 4, 30, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, saiba que alguém selado pelo Espírito Santo realmente é um crente autêntico, que tem seu nome escrito num livro da vida, tá? Então, isso aqui é um assunto interessante para se conversar com jovens e com adolescentes. Perguntar para eles: vocês têm certeza da sua salvação? Muitos jovens e adolescentes não têm certeza de sua salvação. E como ter certeza de sua salvação? Romanos 8 e 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, primeiro,
o Espírito habita em nós pela fé. Nós cremos nisso, que quando aceitamos a Cristo, nos tornamos tabernáculo, habitação, morada do Espírito Santo. Segundo, porque no dia a dia, nas nossas ações, nós enxergamos o Espírito Santo nos direcionando. Tá? Então, os selados, né, esses que são selados dentro da grande tribulação, voltando aqui para a nossa aula, é uma marca de Deus sobre os 144 mil judeus fiéis a ele. Eles receberão uma marca que os protegerá do juízo e da ira divina que será derramada sobre a terra. Isso significa que Deus os ajudará a cumprir a sua missão, que é pregar o evangelho do reino de Deus durante a grande tribulação. Este selo representa também o privilégio de permanecerem marcados eternamente. Marcados eternamente. Peraí. Isso aqui. De serem marcados ali, eternamente. Como propriedade particular de Cristo e do Pai. Ao contrário disto, durante a manifestação do juízo da ira de Deus, os adoradores e seguidores do anticristo receberão a marca da besta para a condenação eterna. Tá? O apóstolo João os chamou de servos de Deus, porque apesar de todo o poderio maléfico do governo anticristo, eles não se dobrarão, nem se contaminarão. Os 144 mil servirão ao Senhor com toda fidelidade, dedicando-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eles farão a diferença, como nós temos a responsabilidade de fazer hoje no nosso tempo. Você tem sido luz em meio às trevas, tem vivido em obediência a Deus e a sua palavra, mesmo que cercados por desobedientes, por perversos, né? A gente conclui aqui a aula. Então essa aula ela é muito importante para mostrar a importância da fidelidade a Deus. Deus protege aqueles que lhe são fiéis. Isso não significa que não enfrentaremos adversidades e tribulações. É interessante a gente falar sobre isso. O que Deus protege, anote aí, o que Deus protege quando somos fiéis a Ele, nem sempre é a nossa integridade física, mas é a nossa integridade espiritual. Isso é muito lindo isso. Tá? Então, Deus está disposto a proteger, a guardar aqueles que lhe são fiéis. Mesmo que isso não signifique, e muitas vezes pode não significar, nos proteger fisicamente. Mas quando ele não nos protege fisicamente, ele nos protege espiritualmente. Então, eu diria que Deus está mais interessado em preservar a nossa alma e a nossa fé do que o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo será transformado. Então, a gente precisa entender isso, porque estes 144 mil serão perseguidos. Eles vão sofrer dentro desse período, mesmo preservados pelo Senhor. Mas a maior preservação deles não se dará em relação à integridade física, mas em relação à sua integridade espiritual, sua integridade salvífica. Tá bom? Então, Deus nos livra, Deus nos protege, Deus guarda aqueles que lhe são fiéis, mesmo quando isso não signifique proteger a nossa integridade física, mesmo que isso signifique perdermos a nossa vida. Porque, no final das contas, se perdermos aqui, nós ganharemos lá. É melhor perder aqui e ganhar lá, do que ganhar aqui e perder na eternidade, tá certo? Então, essa aula é uma boa reflexão para todos nós sobre fidelidade a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus, porque quando somos fiéis a Ele, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra. Quando somos fiéis ao Senhor, Ele se move em nossa direção, Ele se move em nosso favor. Eu acho lindo que esses 144 mil serão protegidos, porque sobre o povo de Israel Deus colocou o seu nome. E sobre a igreja também Deus colocou o seu nome. Nós somos o povo de Deus. E nós, como igreja, devemos nos comportar melhor com a convicção de que somos povo de Deus. E que os ataques que viermos a sofrer, as dificuldades que viermos a enfrentar, nada é páreo para o poder do nosso Deus. E se fisicamente não formos preservados, se permanecermos fiéis, a nossa alma será preservada. E ainda que destruam o nosso corpo, em breve
se permanecermos fiéis, ressuscitaremos com o corpo glorificado. É por isso que Paulo escreve dizendo: eu já estou crucificado com Cristo. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, vale a pena ser fiel ao Senhor, independente do risco que a gente vier a correr. Amém? Essa foi a nossa pré-aula de hoje. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se aqui no nosso canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.